Olá, bem-vindo novamente ao meu canal em que nós exploramos literatura, cultura, história, principalmente da Itália, também de outros lugares com o tempo, é o que vem por aí. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre uma frase que eu disse ontem e eu vou conectar ela com a história da Idade Média, com a cultura pop e vários elementos que vão enriquecer o nosso modo de ver um tempo histórico que é a Idade Média. Bom, a frase que eu disse foi: se a sua solução não compreende até mesmo aqueles que você não suporta, os outros, quem tem um problema, então, é a sua solução. Algumas pessoas concordaram, algumas pessoas discordaram, e hoje eu vim aqui para aprofundar o que isso quer dizer, falando de tudo isso que eu acabei de mencionar. Então fica comigo nesse vídeo, já se inscreve e vamos lá. Bom, sabe por que toda solução, toda verdadeira solução deve incluir todos e não pode excluir ninguém? E esse é um tema muito interessante nesse nosso período de polarização. Então, pensando nisso, a verdadeira solução, ela não exclui ninguém. Por quê? Pelo simples princípio de que somos todos iguais. Se somos todos iguais, todos merecemos solução dentro de uma salvação dentro de uma solução. Além disso, este é um princípio ético que se alinha com a caridade cristã, que vê que todos nós temos a mesma origem e estamos destinados ao mesmo fim. E trazendo esse assunto agora para o tema do nosso canal, você sabe quando foi na história que pela primeira vez uma instituição declarou que todos nós devemos ser livres, pois somos todos filhos do mesmo Deus, filhos que compartilham a mesma igualdade? Você sabe quando foi isso? Foi em 1257, com a lei Liber Paradisus, que foi promulgada na cidade de Bolonha, fazendo com que a escravidão, em 1257, na cidade de Bolonha e em seus territórios, fosse extinta. Ou seja, a ideia que ninguém fica fora do princípio de igualdade, ela não é uma utopia, ela não é contracorrente. Ela já estava presente até mesmo na Idade Média. Mas talvez não é isso que você esteja acostumado a pensar sobre a Idade Média. Normalmente, principalmente na cultura popular, como em filmes como Pulp Fiction, do Tarantino, ou, por exemplo, em Game of Thrones, a série aclamada, o que acontece? A Idade Média ela é vista como um período de imoralidade, de catástrofes, de guerras, de fome, ou seja, como o período das trevas. E, por exemplo, nesse sentido, o historiador Jack Hartnell, no livro Corpos Medievais, ele fala que a Idade Média representa para todos, na concepção que nós temos daquele período, uma ameaça perversa. Mas, vou te contar um segredo, nada poderia estar mais longe da verdade do que essa concepção. A Idade Média foi um tempo em que arte e cultura, como por exemplo em áreas como o direito e até mesmo na medicina, floresceram gigantescamente. E tudo que veio depois veio da semente que foi plantada na Idade Média. Por isso, enquanto você continuar repetindo que Idade Média é a Idade das Trevas, você estará reproduzindo um mito completamente errado. Mas não se espante se eu te falar que foi um escritor da própria Idade Média, Francesco Petrarca, que lançou, obviamente reproduzindo um pensamento do seu tempo, ou sendo talvez um pouco original nisso, não sabemos, mas em uma de suas cartas ele define o período como um período sem brilho, como um período que era apenas uma fase intermediária entre duas fases que estava esperando um período de renascimento, que de fato veio na Renascença, quando se afirmou definitivamente essa ideia de que os séculos compreendidos entre mais ou menos 300 e 1500 foram séculos de pura escuridão moral e devassidão. O trabalho de historiadores como Jack Hartnell nos mostra que tudo isso precisa ser revisto, porque, como ele diz, quando nós projetamos no passado a escuridão e não a reconhecemos como também uma parte de nós, nós estamos vendo nos outros
o que nos recusamos a enxergar em nós mesmos. E isso conversa diretamente com o que diz Michel Foucault, o filósofo, sobre a mudança de paradigma que aconteceu no século XVI, quando nós passamos a nos relacionar com a nós mesmos e com o mundo de uma forma totalmente nova. Passamos a acreditar que nós vivemos no século das luzes, no século iluminado, que tem todas as respostas, que é o melhor, que sempre tem todas as respostas, quando na verdade nós nos encontramos em dilemas, que muitas vezes a resposta está lá atrás, no tempo que nós preferimos ignorar ou demonizar. Então, quando eu digo que a solução tem que valer para todos e não pode excluir ninguém, eu estou falando não de uma utopia, mas de um pensamento profundamente radicado que foi produzido pelas melhores mentes já na Idade Média. Então, se Bolonha, em 1257, pôde pensar que todos os homens são iguais, por que nós não podemos também pensar na mesma solução e incluir até mesmo o outro, aquele que nós vemos como diferente, como totalmente alheio aos nossos costumes? Por que não podemos incluí-lo em uma solução para os nossos problemas? Bom, se você quer entender como a Idade Média realmente funcionava e tirar preciosos ensinamentos desse tempo para a vida que nós levamos hoje, me siga, porque é aqui que você vai encontrar conteúdo de valor sobre história, literatura, cultura italiana, mas também, no geral, sobre todos os assuntos que nós podemos tratar aqui com proveito para todos. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal e continue me seguindo. Um abraço!